Olá, boa noite, boa noite. São as possibilidades que temos no universo. Quais são as infinitas possibilidades? O que de grandioso tem para nós hoje? Como pode melhorar ainda mais? Mostra as infinitas possibilidades do universo. Olá! Opa, já tem uma pessoa aqui. Já tem uma pessoa aqui. Quais são o que é impossível se eu considerar as possibilidades? O universo vai me mostrar a grandiosidade que tem para mim hoje. Em universo, o que mais é possível hoje? Boa noite, Marli. Tudo bem, Marli? Como você está? Gente, é incrível. A minha convidada já está por aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós não fizemos curso nenhum juntas, mas estamos num grupo de que fizeram as barras. E a gente manteve contato com essa pessoa incrível. E eu tenho uma admiração tão grande por ela, porque eu cheguei de São Paulo, depois fiz minha segunda classe, depois eu fiz minha terceira classe, falei, nossa, que incrível, né? Eu vou começar a gravar vídeo. E comecei a ver o vídeo dessa menina. Eu falei assim, uau, aquela voz, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Gente, vocês vão ver a voz dessa mulher. A voz dessa mulher. Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou gravar um vídeo maravilhoso desse? Aí eu entendi. Eu vou fazer com a minha voz, com a minha energia, porque eu não preciso me comparar a ela, não é verdade? Foi aí que eu falei, ok, posso então gravar meus vídeos. Vocês vão ver a voz dessa mulher. Vou chamá-la. Com vocês, então, Dulce. Vem aí, Dulce. Dulce maravilhosa. Tá aguardando. Gente, vocês vão ver que incrível o que aconteceu aqui. Será que a Dulce não veio? Enfim. Bom, tá tudo certo. Tudo certo. Vamos ver aqui a Dulce, se ela vai entrar. Ela não tá conseguindo entrar. Dulce. Boa noite, seres maravilhosos. Oh, tá... Oi, lindona! Como pode melhorar? Eu já estava aqui dando risada ouvindo você falar. Não, você viu que eu... Por quê, né? Eu não tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, você me ouve? Ah, agora sim. Eu estava aqui falando para minha irmã está aqui hoje. Aí eu falei assim, meu Deus, você vai ver a voz dessa mulher. Daí eu coloquei no YouTube, você falando, ela falou assim, nossa, eu falei, pois é, olha a voz dessa mulher, que coisa incrível. E ouvindo Então, você falar, eu já comecei a pensar aqui. Falei, gente, existe algo mais sobre essa voz que eu ainda não estou considerando, porque eu tenho ouvido tanto isso. Então já fica aí para ah, mim que algo mais sobre isso que eu ainda não considerei. menina, você não tem noção. Você não tem noção, porque quando você tiver, meu Deus do céu, o que mais é possível com essa voz? Incrível, incrível, incrível. Ai, que Parabéns, o que mais é delícia. possível. Então, mas que delícia falar com você. Que delícia. A Gina tá dando Maravilhoso, boa estou noite. Boa noite, lisonjeada. Gina. Boa E, noite para sua audiência, boa noite para quem estiver entrando através de mim também, sejam todos bem-vindos.
e que a gente consiga, a partir dessa live, trazer mais consciência, mais presença, e que cada um esteja, isso que você começou falando, para mim traz o que vinha na minha cabeça, algo que está muito forte, né? Você também fez fundamento, essa questão de desmimetizar. Que incrível isso, né? Que incrível. Eu estava esses dias com o meu sobrinho, dizem sobrinho neto, eu não concordo muito com isso não, mas dizem que é sobrinho neto. E eu falo, meu Deus, como é a cara do pai, como é a cara do pai. A gente vai colocando isso, né? Como é Rotulando, né? incrível, pai puro, a gente vai colocando isso na criança. É que eu passei 53 anos e meio fazendo isso, então a gente tem que aprender a ver diferente. Não, a Carol aí. Carol, beijo, Carol. Que linda. Então, Dulce, conta para nós como que você funcionava antes do Axis. O que era? Seus pensamentos, Bom, sentimentos, emoções, como é que era? Conta para nós. bom, então, assim, ó, eu conheci o Axis, o meu primeiro contato com o Axis foi em 2018. Eu, além entre outras ferramentas, eu sou coach, né? A minha formação principal no desenvolvimento pessoal é o coaching. E Isso, aí, conta pra eu gente também. também tudo que você faz para as pessoas te conhecerem. Então, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. E dentro do desenvolvimento pessoal, eu uso as ferramentas, a metodologia do coaching. Com coaching, eu tenho duas frentes principais. Eu trabalho com coaching de relacionamento para mulheres e trabalho com life coaching. Então, a pessoa tem uma questão na vida que ela quer levar para um outro nível, ela traz para a gente olhar a partir do coaching das ferramentas. E no meio disso, dessas andanças, dessa busca, eu conheci uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de expansão da consciência, que depois de muito sambar nela, eu entendi que o que ela expande é a consciência que você está no momento. E o meu foco nessa outra ferramenta era limpar trauma, drama, bloqueio, limitação, crenças. E é uma ferramenta, hoje eu entendo que a expansão de consciência faz. Então, a consciência que eu queria era o quê? Limpar essas coisas. O que aconteceu com essas coisas? Explodiu na minha frente, cada passo que eu dava tinha uma situação nova dessa pipocando. E chegou um ponto assim que estava muito pesado caminhar, porque eu sobrecriava nas questões dos traumas, essas limitações, eu estava sobrecriando nessa energia. E não estava abalando o meu profissional, porém no meu campo pessoal, assim, eu estava à flor da pele. Aí eu lembrei que uma amiga muito querida, que inclusive vai dar aula aqui no espaço a semana que vem, ela comentou de uma ferramenta que você conversava com o corpo. E eu falo que eu sou pisciana, né? Fala que conversa com o corpo, eu já imaginei que o braço ia levantar, a cabeça ia... Eu imaginava que ia ter algum sinal ali que eu ia ver, o ombro ia subir, sei lá o que ia acontecer, né? E eu fui fazer a minha primeira sessão de barras, inclusive com o Paulo Castilho, que está vindo em novembro facilitar o facelift, né? E eu lembro que eu falava pro Paulo, a minha amiga... Eu falava pro Paulo, minha amiga falou que com essa ferramenta você conversa com o corpo, né? Tipo, hashtag fica a dica, conversa aí que eu quero ver. E ele só fazia assim, né? Usou alguns processos verbais, usou o enunciado aclarador e tal. Daqui a pouco ele falou, vamos deitar na maca? A hora que ele falou, vamos deitar na maca, eu já estava emburrada. Tipo, ele não vai conversar com o meu corpo. Tudo bem. Deitei na maca. Na hora que eu deitei na maca, assim, eu não sei em que momento começou a acontecer, porém aconteceu muitas vezes. Deu roncar, eu não ronco usualmente, e deu ter vários espasmos, que eu acordava assustada, assim, né? Tendo uns espasmos e roncando. A hora que eu levantei, eu percebi que eu estava muito diferente, porém eu cheguei muito descompensada. Eu cheguei, assim, à beira da histeria. Então, o que eu pensei? Deitei, relaxei, é por isso que agora eu tô bem. Foi legal, foi gostoso, mas é por isso que eu tô bem. E deixei a Axis de lado. Fui para os Estados Unidos, eu morei o ano passado inteiro lá, fui para os Estados Unidos.
Ah, que lindinha. Tem alguém que quer aparecer aqui também, você viu, né? Aham, deixa, É a traz essa Dulce que vai energia aparecer gostosa. hoje. Aham. Tá gostando da voz. Tá gostando da voz. É. Enfim, e aí eu estava morando nos Estados Unidos e naquela época, assim, as coisas estavam reverberando de uma maneira muito intensa. Tudo isso que eu pedi de limpeza estava gritando, estalando, e eu estava assim, nossa, dioturnamente reprocessando situações que eu queria deixar de lado. Daí eu conversei com alguns amigos coaches aqui no Brasil, e um deles falou assim: olha, se você estivesse no Brasil, eu ia te convidar para te apresentar uma ferramenta que das que eu conheci foi uma das mais generosas, uma das ferramentas mais gentis, foi assim que ele falou. Você já ouviu falar de barra de Axis? Nessa época, eu não sei como, os conteúdos da Kelly já tinham começado a cair na minha mão. E eu acho até que porque ela estava fazendo, ela tinha acabado de virar 1.000 inscritos, enfim, e eu estava acompanhando, que eu estava trabalhando no meu canal também. Eu acredito que eu caí na Kelly por causa disso. Porém, tinha lá o puxão de energia, ela falando sobre o soltar e tal, e eu acompanhava ela. E aí, quando ele falou, eu falei, tem uma moça que acompanha a Kelly, ele, continua ouvindo. E vai fazendo esses outros processos verbais. Ele me mandou alguns processos verbais, e assim eu fiz, eu mergulhei naquilo. E sem correr barras, tá? Quando eu voltei para um estado de equilíbrio de novo, aí eu falei, não é coincidência. Tem algo mais aqui. E eu comecei a usar as ferramentas com os meus clientes também, assim, o que eu entendia dela, porque eu uso muito assim, eu sou meio autodidata, né? Então, o que eu entendia que a ferramenta trabalhava, e eu usando os processos, fazendo as perguntas, que no coaching a gente já usa muitas perguntas. E eu percebi que tinha uma estrutura diferente nas perguntas da Axis. Aí caiu minha ficha do que no coaching a gente fala muito. Uma boa pergunta é aquela que deixa o seu coach sem respostas. Quando a gente chega na Axis, aí faz assim, pim, bingo, né? Agora eu estou entendendo. Por quê? Porque é essa pergunta que ele vai jogar para o campo e que ele vai reverberar e vai trazer a manifestação dele, né? Então, eu comecei a adaptar o meu trabalho, né, neste olhar dessa nova ferramenta que eu não tinha feito nada, só ouvido os vídeos da Kelly. Aí eu comecei a comentar com os meus clientes sobre esse trabalho da Kelly e tal, e aí eles, poxa, você podia fazer um trabalho desse pra gente. Você podia fazer um trabalho desse pra gente. E eu estava já fazendo, tinha dia que eu seguia o puxão da Kelly, tinha dia que eu fazia do meu jeito, e eu gravei um áudio que eu coloquei no YouTube. Quando eu gravei esse áudio, um monte de gente começou a me procurar da Axis, porque eu queria fazer classe, e eu não tinha nada. Não tinha feito nenhum curso ainda. Nem pensava em fazer naquela época. Uau! Aí eu falei, tem alguma coisa aqui para eu entender melhor. Um dia eu acendi para a ideia, falei, eu vou facilitar classes de barras. Eu adoro dar treinamento, eu vou facilitar classes de barras. Aí eu até brinco com quem vem no espaço, que eu falo assim, essa etapa, fazer os atendimentos, não era uma coisa que estava desenhada na minha cabeça. Eu já me via facilitando classes. Aí foi quando eu teria que vir para o Brasil, para renovar o passaporte, o passaporte e tal. E eu ia voltar de novo. No meio disso veio a pandemia. Então eu fiz os cursos e fiquei. Uau! Porque você se formou facilitadora agora em fevereiro? Sim, de janeiro, ó, eu comecei minha primeira classe dia 24 de janeiro, mais ou menos. Do dia 24 de janeiro ao dia 1º de março, eu fiz as 3 classes. Eu fiz a primeira com os meninos da consciência, eu fiz a segunda com a Kelly e eu fiz a terceira com a Vivian Bragança. Eu fiz a segunda com a Kelly e o fundamento com a Vivian. Então, o fundamento eu fiz com a Vivian também. Eu Também. fiz. Que dia que eu fiz o fundamento? Em fevereiro eu fiz o fundamento com a Vivian, lá em Santos. Nossa, que tudo. E a partir do momento que você viu que aí tinha alguma coisa, e você veio, correu suas barras, ou já foi direto para o curso? Como é que foi isso? Quando caiu minha ficha
que o que aconteceu quando eu corri a primeira vez barras não foi coincidência de eu ter relaxado porque eu estava estressada, aí eu comecei a olhar para essa ferramenta, porque eu entendia que a classe de barras eram os 32 pontos na cabeça. Eu falei, eu vou aprender esses 32 pontos. Então foi onde eu já estava assistindo muitas lives dos meninos, assistindo live da Vivian, da Kelly, da Sara Tavares com Jarbas. E aí minha filha, algumas lives, estava vendo junto comigo. A dos Geraxes na veia. Frequenta aqui espaço. Você viu aí, né? Só faltava o diploma. Enfim. E aí, assistindo as lives deles, eu tomei conhecimento que as crianças podiam fazer a formação e que elas não pagavam. Aí eu conversei com a minha filha estava com 12 anos na época, eu falei, filha, a mãe vai fazer essas formações, você quer acompanhar? Vê se te chama essa ideia, na época eu não falava ver se é leve, vê se essa ideia te chama, e aí se você quiser, quando a mãe for se cadastrar, eu vou colocar você. Aí ela foi, a primeira foi lá com os meninos, ela adorou o espaço e tudo, e o fundamento, ela fez todas as classes comigo, minha filha fez fundamento, fez section, fez barras, só não é facilitadora. E aí ela gostou também, então quando ela também gostou, para mim ficou ainda mais gostoso, porque eu não precisava nem pensar na logística, de onde eu ia deixar, com quem que eu ia deixar, porque ela ia junto comigo. Então ficou muito legal e aí a gente começou a usar os processos, as ferramentas entre a gente. Então, assim, do dia 1º de março, não, do dia 2 de março ao dia 30 de março, eu recebi barras todos os dias da minha filha. Do dia 1º de abril ao dia 30 de abril, eu recebi todas as ferramentas do fundamento. Então, era um dia cada ferramenta, a gente mesclava. E em maio, com a minha filha. Isso. E lendo a apostila, estudando as apostilas. E aí, em maio, a gente começou a alternar, fazer 2, 3 vezes na semana. E quando eu cheguei em São Paulo, porque eu estava na Baixada Santista, eu vim para São Paulo na metade de maio, no meio da pandemia. Quando eu cheguei em São Paulo, aí eu comecei a fazer contato com algumas amigas para que a gente pudesse trocar técnicas, né? Porque eu queria continuar recebendo. E meu corpinho acostumou. A semana que eu recebo só uma vez, ele fala, e aí? É estranho, né? A semana que eu recebo igual essa semana, por enquanto eu recebi só uma vez. E é estranho, porque eu realmente acostumei de fazer 2, 3, às vezes 4 vezes na semana. E, cara, é algo tão simples e que te coloca num outro patamar. Eu brinco, eu falo assim, às vezes você olha no ar, tem submarino sobrevoando o ar, dirigível no fundo do oceano, aí eu olho, coloco a mão no timo, tá tudo calmo, tá tudo bem. Então, uma das coisas que eu percebo, assim, foi esse lugar de facilidade, sabe? De leveza. Leveza. Ah, que delícia, né? E a partir do momento que você fez as classes, bom, você já falou que você logo decidiu ser facilitadora, né? Isso, sim, eu já não entrei tinha para dúvida. facilitar. Você Nenhuma. queria facilitar. Nenhuma. Tanto que, assim, depois da primeira classe, as apostilas viraram bíblias para mim. Toda hora eu estou olhando alguma coisa, eu estou lendo, eu estou estudando, porque eu pensava, o quê? Se eu vou facilitar outras pessoas, esse conteúdo tem que estar tinindo. E aí foi muito louco. Quando eu dei a primeira classe, Sônia, parecia que eu estava fazendo aquilo a minha vida. Então, eu acompanhei que você postou ali, né? A primeira classe que você deu. Nossa, parecia assim que, tipo, normalmente quando eu dava palestra, eu começava a palestra falando rápido e tal, eu ficava meio nervosa até, né? E com a Axis nunca aconteceu isso, assim, sabe? É aquele conteúdo, assim como no coaching também, né? Facilitar as sessões de coaching sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E quando eu comecei a primeira classe, me apresentei para o pessoal na primeira classe e, assim, dali para frente, parecia que eu estava falando do conteúdo que eu tinha dado na semana anterior, no mês passado, porque o negócio estava ali
fluindo, fluindo, criando junto com a classe, trazendo, facilitando. Eu falei, uau, é isso que eu quero, universo. E você acha que isso daí é devido ao quê? À expansão de consciência, à tua dedicação a estudar? O que que você acha que é devido a quê? Sônia, eu acho que nada é uma As coisa só. barras. Isso. Nada é uma coisa só. Eu entendo que cada parte das ferramentas contribui de uma maneira. E a pessoa por trás da ferramenta também é uma ferramenta. Então, eu falo muito isso quando eu facilito as classes, para que as pessoas olhem aquelas apostilas do índice até o finalzinho, entender que aquilo é um manual de ferramentas. E que você pode, de vez em quando, abrir a sua apostila e trazer uma questão e pedir para a apostila falar para você, apostila, nessa situação aqui, que contribuição você pode ser para mim? Você vai folheando ali a apostila e abre e vê o que acontece. Eu uso muito dessa maneira, facilito muitas pessoas assim também. Então, estudar a apostila fez muita diferença, porque trouxe para mim, às vezes as pessoas trazem algumas coisas, e eu falo, isso aí está lá na apostila, naquela parte que fala desse jeito. Então, estudar a apostila fez diferença, correr os processos faz muita diferença, e eu friso bastante o muita diferença, porque, assim, eu estava até comentando, acho que foi anteontem, na quarta-feira, teve troca aqui, eu comentando com as meninas. Essa ferramenta é uma ferramenta que, de uma maneira positiva, ela me intriga. Porque você pensar que você encosta os dedos na cabeça da pessoa e a pessoa é capaz de entrar num nível de relaxamento tão profundo e tá tão consciente que comigo é muito louco. Eu estou recebendo barras, eu estou ouvindo o tic-tac do relógio que tem no espaço, eu estou ouvindo o carro passar na rua, o cachorro latir, minha filha balançando na rede, que ali no fundo tem uma rede, aí eu fico ouvindo. E no meio disso eu tô... E tudo. Então eu entro no nível de relaxamento tão profundo e ao mesmo tempo um nível de consciência tão elevada que, cara, é delicioso isso. É delicioso. Para mim, acho que depois da sensação de entrar em transe, porque quando eu fiz a formação em hipnose, eu adorava entrar em transe pelo relaxamento. O passarinho é a Fernanda falando. Enfim, eu adorava entrar em transe. E aí, essa ferramenta, se ela te permite, no caso da Axis, ela te permite estar nesse nível profundo de relaxamento, que é o que o transe também traz, né? Ele te permite um relaxamento muito gostoso, e um nível elevadíssimo de consciência, de presença. Isso foi outra coisa. Estar presente, observar as nuances das situações, percebendo e não me afundando nelas. Uau! E como que tá a tua vida hoje, assim, depois de tudo isso, depois que você fez as classes de barras, fez fundamento, e agora vai fazer facelift, né? Meu corpinho já tá assim, Vibrando. vibrando. Eu fui no espaço do Ricardo Vicente, e aí eu vi ele comentando do que era a ferramenta. Nossa, ele comentando, meu corpo fez assim, ó. Eu falei, gente, eu quero, eu escolho o facelift. Eu escolho. Foi muito, muito forte assim, a sensação, muito gostoso. Então, e como que você está funcionando agora? O que que você percebe, assim, do dia a dia, da sua rotina? O que que você percebe que Olha, mudou Sônia, a diferença? muita coisa, muita coisa. Esse estado de presença cada vez maior. E eu te falo assim, de 0 a 10, eu considero que eu tô 7. E ainda assim tá muito bom pro que era. Comparando com o que era, é 10. Comparando com o que eu sei que é possível, é 7. E ainda assim tá muito bom. A sensação de esse perceber, sem, na maior parte do tempo, perceber, sem se afundar nas emoções, sem se afundar nos sentimentos, sem se afundar nos pensamentos, na maior parte do tempo. Óbvio, nós Estado de somos humanos permissão. e estado de permissão.
somos humanos, estamos em evolução, então de vez em quando a gente dá uma escorregadinha. O mês passado, por exemplo, eu criei uma situação interessantíssima e cada passo que o negócio dava, eu falava, caraca, eu estou enfiando isso. E faço com Porém, isso, assim, posso com uma... mudar isso? Se posso, como mudo isso? Uhum. Isso. E aí, então, essa percepção, assim, sair do vitimismo, ter essa consciência de que tudo que é bom e tudo que é ruim que esteja acontecendo é você. É você. O livre-arbítrio, ele funciona nas duas vertentes. Então, quando você se empodera disso... Outro dia eu estava descendo essa escada e aí minha filha tinha caído nela uns dias antes. Eu estou descendo a escada e pensando, tem que tomar cuidado para não, bunda no chão. Machuquei a mão, machuquei o cóccix. Assim que eu caí, eu pensei, caraca, tô cocriando rápido pra caramba. Universo, Sim. em que outras áreas eu posso cocriar com essa mesma velocidade, ficando feliz com o resultado. Porque eu vou ignorar que é uma cocriação? Hoje eu não faço isso. Antes eu reclamaria. Hoje eu convido, aqui não foi legal, aqui eu não gostei desse resultado, então vou mudar isso. Onde eu posso empregar isso para ficar feliz com o resultado, essa mesma agilidade? Hoje eu faço esses convites, assim. Usar as perguntas, a Fê perguntou aqui ferramentas. As perguntas, o mantra, eu gosto muito de usar o mantra percebendo as palavras, né? Eu intensifico cada uma delas. Por exemplo, ao invés de usar só tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, então, enquanto eu estou mantrando, eu coloco tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E é muito interessante, eu aprendi isso com Tony Robbins. Quando você muda a intensidade, as palavras, elas têm a sua própria vibração, então você entra na vibração de cada uma das palavras. Isso também traz assim, uma coisa muito boa. Muito legal, é algo que eu uso bastante isso. O timo, o exercício do timo, é outro exercício que agora nós somos, crush, best friend, tudo junto. Para mim, o timo, assim, o leve e pesado, para mim, eu percebo muito pelo meu timo. Se as coisas podem estar assim, parecendo loucas, igual eu mudei para cá no meio da pandemia. Quando eu comentei com algumas pessoas que eu ia fazer a mudança que eu fiz, elas falavam assim, você tem certeza? Porque tá todo mundo fazendo um movimento contrário. Eu colocava a mão no timo, o timo falava, vai. Eu olhava para a realidade e falava, tá todo mundo voltando. Aí me vinha assim, você não tá pedindo facilidade? Você não tá pedindo pro universo trabalhar com você? Aí eu tô te dando, você fez, porque essa casa, eu criei ela, eu voltei de Bertioga não, de Ilhabela, do espaço do amigo meu, e o espaço dele é delicioso, tá? E eu comecei a desenhar, falei, cara, eu queria um espaço como esse, né? E aí eu desenhei, falei, universo, onde está o espaço para eu morar, para eu atender, que eu tenha tranquilidade com a escola da minha filha, que seja seguro, perto de metrô, coloquei algumas coisinhas e falei, mostre-me, por favor. O terceiro não foi mais que o quarto espaço que eu olhei, foi esse daqui. Aí você pede. Na hora que o universo atualiza, você faz, não. Fica muito fácil, né? Né? Fica fácil. E a gente entrar na mente, né? Não, mas tá todo mundo. Se é fácil. Se é fácil, tem que desconfiar, né? Não foi isso que a gente aprendeu a vida inteira? Também. E a outra coisa, essa coisa de estar todo mundo segurando. E aí eu olhava e falava, caraca, porque vai dar uma diferença gigantesca. E todo mundo andando para cá e eu falando, não, vou para lá. Então, sair disso, de você reconhecer a tua grandiosidade cada vez mais. E olha, Sônia, eu estava falando disso hoje. Eu sei que eu ainda não estou sendo tão infinita quanto eu posso ser. E ainda assim eu já estou criando as coisas que eu estou criando. A pergunta que eu tenho feito é, como eu posso sobrecriar isso tudo ainda mais e com mais facilidade? Uau! Essa pergunta é maravilhosa. O que mais é possível Porque qual é o limite? Qual é o limite? E aonde está escrito que tem um limite?
Se né? não Então, sair tivesse cada limite, vez o que eu mais. faria, né? Isso. O que eu faria? Como eu posso ser tão transliterada na linguagem do universo? Sabe? Como que eu posso sobrecriar o que eu fiz ontem, como eu posso sobrecriar esse resultado hoje com mais facilidade do que eu tive ontem, com mais alegria? E uma outra coisa, isso eu me conectei de novo esses dias. Alguns anos atrás, quando eu estava com a minha consultoria de bem-estar corporativo, eu ia visitar as empresas e era assim, um trabalho que eu realmente gostava muito, né? Oferecer ginástica laboral nas empresas e tal. E eu tinha uma frase que não é minha, e eu adotei ela e, cara, aquilo ali entrava nas minhas entranhas e era uma coisa deliciosa. Eu falava assim, eu trabalho com o que eu amo e aí as pessoas ainda me pagam para fazer o que eu amo. E aí, esses dias eu estava até lendo o livro, qual foi? Acho que foi o Como Se Tornar Dinheiro. E aí, ali eu olhei e falei, cara, faz tempo que eu não uso isso. E fui observando até um certo julgamento que durante um tempo eu carreguei. Por quê? As pessoas, elas se conectam com muito esforço, muita luta, é guerreira, todas essas coisas que na entrelinha tá falando do quê? Dificuldade. E chegou um tempo lá que eu comecei a ter vergonha de ser tão fácil para mim fazer aquilo. Então eu comecei a me conectar com a dificuldade daquilo. Olha que louco. É maluco, Aí né? esses dias eu tava lendo o Como Se Tornar Dinheiro na semana passada e me conectei com isso. Eu falei, cara, olha que louco. Ali eu entrei num julgamento de que tava todo mundo ali, né, suando para ganhar dinheiro, batalhando para ganhar dinheiro. O meu era tão gostoso, tão leve que eu comecei a me conectar com a dificuldade daquilo. Então, outra coisa que as ferramentas trouxeram para mim, não tem nada errado em ser leve, em ser fácil, em ser divertido. Ser divertido, você curtir o que você está fazendo. Exatamente. E aceitar essa leveza, porque você escolheu essa leveza. Se o outro escolheu que seja pesado, simplesmente entrar em permissão com a escolha dele, né? Sim, exatamente. Então, essa autoobservação sem forma, sem estrutura, sem controle, abrindo mão disso, mas presente para observar onde eu posso ser melhor, isso para mim tem feito bastante diferença. Sim, porque a nossa energia é única, né? A gente não tem que se comparar com ninguém. Igual eu estava falando no início, né? A hora que eu ouvi tua voz, eu falei, meu Deus do céu. Porque no começo eu julgava muito a minha voz. Eu não gostava nem de passar mensagem no WhatsApp. Porque eu falava, meu Deus, que voz estranha. É duas, né? Para você ver. Olha a sua voz, menina. Pois é, e era uma Então, coisa assim, ajuda muito. na minha infância, eu achava que eu não tinha voz de menininha, porque a minha voz já era mais, um timbre mais forte, e as menininhas tudo com aquela vozinha. Eu não gostava de falar, Uau! Então, que diferença você tem que pode mudar o mundo, hein? Viu? não é? Como que Você é? começou a falar, me veio lá o voz certa para você. Eu falei, eu acho que eu vou buscar entender mais sobre esse outro programa aí também, que talvez tenha algo aí para mim que eu não considerei ainda, né? Exatamente, a voz certa para você. Inclusive, eles falam que se você não fala hoje, você não encontra a voz certa amanhã para você. Então, você tem que falar hoje. Aí eu fiquei pensando, eu vi a Vivian falando numa live, ela falou que a Simone Milazas falou para ela, vai, fala, fala na internet que você tem vergonha, que você é tímida, mas vai lá e fala, dá o teu recado. Eu falei, então eu tenho que ir lá e botar o meu recado também. Porque você já pensou Sim. se ela, a, a Vivian, a Kelly, a Tatá e um monte de gente aí, os meninos, se eles também não gostassem da voz deles, eles simplesmente ficassem com o conhecimento que eles têm para eles, a Para gente não ia eles. ficar sabendo das coisas, né? Você sabe, Sônia, eu tenho falado muito isso para as meninas aqui no espaço. Não sei se acontece com o pessoal que frequenta o teu grupinho aí também. É muito comum
as pessoas buscarem formas de invalidação, elas mesmas buscarem formas de invalidação e aí sobrepor outra pessoa. Então, assim, mas fulano já tá fazendo isso há tanto tempo, né? Igual uma menina até brincou aqui no espaço, ela falou assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu falei, oi? Verdade que você está considerando que você ainda não está grande, né? Porque a gente faz isso, essas invalidações, aí a gente entende, aí você começa a projetar o quê? Vou até dar outro exemplo depois. Você começa a projetar fora o que você vai fazer dentro de você, e aí a sua régua é sempre aqui. E isso veio, a semana passada eu dei uma classe, tinha uma menina de 12 anos. E eu sempre peço, assim, eu gosto de brincar com a apostila, né? Então eu peço para eles darem exemplos de coisas, né? Mas traz um exemplo. Aí essa menina foi escolhida para trazer um exemplo, e ela falando dos desenhos dela, e ela falando, as pessoas falam que eu desenho bem, mas eu acho que eu não desenho assim tão bem. Assim que ela falou, eu percebi uma energia. E eu falei assim para ela, verdade que você não desenha bem? Ela falou, é porque quando eu olho, olha isso, a gente começou falando de mimetização, né? Quando eu olho as meninas da minha idade, as crianças da minha idade desenhando, eu acho que o meu desenho não é tão bom assim. Na hora que ela falou, veio aquela carga de energia, aí eu falei para ela, onde foi que você aprendeu a se invalidar? Quando foi que você aprendeu a se invalidar? Aí ela, na hora ela fez assim, nossa, ela ficava só nesse nossa, né? E aí eu falei assim, em que situação que você foi comparada com alguém? Em que situação que você aprendeu a olhar para o lado para definir se o que você estava fazendo era bom? Aí ela, nossa, minha professora, não sei, trouxe lá uma situação, enfim. E você vê, ela tem 12 anos. Quando ela puxou na memória dela, ela lembrou que ela tinha mais ou menos 5 anos. No caso dela, ela passou metade da vida dela aprendendo se comparar para definir se o que ela estava fazendo era bom ou não. E é muito louco porque, assim, dentro das ferramentas, a ferramenta da mimetização, o processo corporal da mimetização, é um processo, seja no processo corporal, seja usando como processo verbal, é um processo que, para mim, cada vez mais ganha sentido. E quando eu lembro do Denrir falando, seja você, que quando você é você, você muda o mundo, e olhar assim, poxa, 12 anos, arrepia todinha aqui falando, 12 anos já aprendendo a se invalidar, para colocar uma régua do que tá bom, do que não tá, que talvez nunca vai funcionar, e aí ela falando que não era tão divertido assim desenhar. Claro, né? Você gerando essa comparação e tendo que o tempo todo desenhar igual outra pessoa, quando que fica bom para você, né? E esse é um aspecto, e outra coisa, eu lembro em algum momento eu conversando com um amigo meu, e a gente falando, né, de trabalho, ele falou assim, olha, você tem que fazer live todo dia. Assim que ele falou, o negócio fez assim, ó. Tem que fazer live todo dia. Eu falei, não rola pra mim. Eu gosto disso, igual você me convidou. Cara, eu tô aqui presente, eu curto fazer isso aqui. Agora falar assim, tem que fazer, tudo que tem que, pra mim não rola. Mas sabe que tem pra que mim beber também água, é pesado. não rola. Tem isso. Que. Aquela obrigação, tem que. né? E aí, assim, a outra coisa que ele trouxe, além do tem que, tá todo mundo fazendo isso. E eu tô no movimento que eu quero fazer diferente do que as pessoas estão fazendo. Porque se tá todo mundo indo para a direita, então eu quero ir para a esquerda, experimentar como que vai ser ir para a esquerda. E se tem uma outra forma e ninguém considerou, porque tá todo mundo olhando o que o primeiro fez, macaco vê, macaco copia. Né? E aí você fica ali copiando, mas como que o outro fez? Então são 2 lives, um telefonema e aí faz o negócio? Não, então são 2 lives, um telefonema, uma cambalhota, uma parada de mão, pô, não sei nem fazer parada de mão. Então sair dessas formas e estruturas e reconhecer o que funciona para mim, o que é leve para mim. E isso tem sido muito legal, tá nessa permissão. Isso é bacana, né? Porque daí a gente faz você criando, não os outros impondo o que você tem que fazer, né? E é assim que a gente pode sempre se inspirar nos outros. Mas a hora que você começa querer seguir os passos do outro, isso é uma coisa que eu tenho falado muito aqui no espaço. Veja se faz sentido para você também. As pessoas, para mim, uma coisa, quando a gente faz, por exemplo, um puxão de energia, trabalhar na energia do dinheiro. O dinheiro é um campo, uma energia.
Que dinheiro que eu estou puxando? Não é o do bolso da Sônia, não é o do budinho ali da Sônia, é o campo de energia dinheiro. Aí, às vezes, as pessoas pegam e elas falam assim, ah, nossa, eu vou puxar a energia da Sônia. Vou puxar a energia da Sônia porque eu quero aprender a usar o colar igual a Sônia usa. Só que para a Sônia usar o colar como ela usa, ela sambou, ela caiu, ela levantou, ela riu, ela chorou. E aí você está puxando tudo isso. Verdade que é isso que a gente quer? Que você está querendo? Porque eu escolho a Então, por isso que você tem que facilidade. puxar o que você quer, né? É direcionado. É Sim, verdade. A sim, consciência sobre isso aí, dinheiro. a consciência sobre o campo e não sobre a pessoa. A pessoa ela tem a experiência individual dela. E aí, verdade que você vai ser você se você está puxando a energia de uma outra pessoa, Sim. né? É o lance das pingas que eu tomo e não os tombos que eu levo. Beber a pinga todo mundo Exatamente. quer, mas você quer a pinga do copo da Sônia? A Sônia, para beber essa pinga, ela caiu, ela sambou, ela chorou, ela riu, ela gritou. É isso que você quer? E isso as pessoas às vezes não pensam. Então, cada vez mais, eu estou me permitindo entrar nessa consciência do campo das infinitas possibilidades e não das pessoas. Né? Tem até algum tempo que em alguns momentos, algumas coincidências aconteceram que me incomodaram um pouco, porque a gente também tem o nosso julgamento e se a gente distrai, né? Em 2 momentos eu preparei vídeo de determinados conteúdos. Quando eu fui subir, aí subi e fui assistir live. Quando eu fui assistir live, em 2 situações coincidiu com o conteúdo que eu estava colocando, coincidia com as lives que eu vi. Aí eu entrei no meu julgamento, né? Nossa, se alguém viu essa outra live, vai achar que eu tô copiando. Então eu falei, quer saber? Não vou então assistir, porque aí eu não assisto, não sei o que o fulano tá falando, e quando acontecer, eu não acho que eu não entro nesse julgamento, né? Enfim. Mas é incrível. Tem que fazer com a sua energia. Não adianta. Uhum. A gente não vai querer nada que é do outro, né? O que é do outro é do outro. Então, por isso que eu entrei em julgamento com as vozes. Eu falei, meu Deus, será que eu vou saber falar bonito assim? Será que eu vou ter. Não, e a tua voz Quem é vai linda, né, Sônia? me ouvir vai achar o quê da minha voz? Eu falei, bom, tem que ser com a minha energia, E não a tua é? voz é linda. Você se conecta com a. As pessoas se conectam com você através da energia, não através do som da sua voz, né? É a energia que chama, então é incrível. É incrível. Fala para gente, porque tem muita gente que vai ver depois, as suas redes sociais, o que que você está fazendo. Amanhã eu sei que tem curso, né? Classe. Sim, amanhã tem classe Tem de classe. barras, ainda dá para escolher. Opa, tem Amanhã história. começa às 9h30 na Vila Prudente. Aí quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, mandar aqui no meu Insta mesmo, aí eu passo o contato direitinho para fazer a inscrição. O meu Insta, dulce.ferreira.oficial. E assim eu estou na maioria das redes, exceto no YouTube, que por enquanto eu estou só como dulce.ferreira. Eu uso YouTube, Face, uso muito mais o Insta e o YouTube. Porém, eu tenho o YouTube, o Face, o Telegram também. Nós temos o grupo do Espaço. Então, quem tiver interesse em fazer trocas, todas as quartas-feiras a gente abre o espaço das 13 às 16 e à noite com duplas já montadas, das 18h30 às 21h, mais ou menos. As meninas vêm fazer troca à noite também. O que mais? Bacana. Dia E você Dia loca também 1º o teu de espaço, né? subloco espaço para fazer tanto atendimento quanto as sessões. Às vezes a pessoa está começando, não tem ainda o espaço dela, então já tem uma estrutura pronta e ela pode sublocar para ela fazer os atendimentos dela. A Fê está falando aqui que as trocas são fantásticas. A Fê está desde o comecinho. Quando eu estava nos grupos ainda caçando o pessoal, gente, ninguém está fazendo troca no meio da pandemia. A doida do. Eu falo que é a doida dos processos, né? Louca para receber um processo corporal. E além Mas é dessa bom, né? classe de amanhã, nossa,
Além dessa classe de amanhã, eu também faço as classes VIPs, igual a semana passada eu abri uma classe pela demanda de uma aluna. Aí aquela classe se sobrecriou e aí outros alunos escolheram por ela também. Então, assim, eu felizmente estou sem ponto de vista nenhum e estou presente para observar onde eu faço contribuição e onde vocês estão escolhendo essa contribuição. E tem sido maravilhoso, muito legal, está muito leve dessa maneira. Show, show. E você, essa classe de facelift é quando? Dia 1 de novembro. Quem vai ministrar essa classe é o Paulo Castilho, ele é CF da Axis, que foi quem, inclusive, correu minhas barras pela primeira vez. Uau, que bacana! Pois é. Nossa, o que mais é possível a partir disso? Então você mora nesse espaço e você mora aí e faz as suas classes, faz as trocas. Que bacana! Isso, o piso de baixo, aonde seria a garagem, ela foi toda adaptada. Então ela tem um gourmet no fundo, ela tem um banheiro e ela tem um salãozão. Aonde seria a garagem é um salãozão. E ali é onde acontecem as classes, onde acontecem as trocas. E assim, e também, porque é o meu espaço, gente, a energia é muito gostosa aqui. A gente faz uns movimentos maravilhosos, tem sido incrível, assim, as meninas têm se conectado muito. Algumas meninas que estavam meio descrentes de atender, começaram a ganhar confiança para atender. Tudo que a gente troca aqui tem sido muito legal. Eu estou muito feliz com todo o movimento, principalmente porque esse espaço, quando eu idealizei mesmo um espaço onde eu e outras pessoas pudéssemos nos beneficiar. E assim é o que está acontecendo. Então, o universo é perfeito nos movimentos dele, né? Nossa, que incrível, né? Tudo que você programou tá ali, né? Tudo que você, é isso que eu escolho. Eu digo que além do que eu programei, porque eu programei dentro do que eu tinha consciência de algumas possibilidades. Cada vez que eu ando aqui no meu bairro, eu olho e falo, universo, isso daqui também você preparou, meu Deus, isso daqui também. É sempre uma surpresa. Tem 4 meses que eu tô aqui, normalmente uma vez por semana tem uma surpresa boa, nova acontecendo. Que bacana. E você, quando estiver em São Paulo, venha para o Espaço da Criação, hein? Com certeza. Você sabe que quando a gente escolhe, o universo dá uma coisa muito mais grandiosa do que aquilo que a gente escolheu, né? Você sabe, Sônia, em 2010, eu não tinha nada a ver com o movimento da Axis, ainda não trabalhava com desenvolvimento pessoal. Eu estava lendo Os Segredos da Mente Milionária. E na página 71 desse livro, tem um texto que é do W.H. Murray. Pode colocar aí na 71 que você vai ver. W.H. Murray. E ele fala assim: até que se esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação sobrevém de uma única verdade, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento que o indivíduo se compromete definitivamente, ou seja, faz uma escolha, né, não tem esse parênteses, toda a providência se move junto com ele e toda uma cadeia de eventos passa a ser, levando ao seu encontro todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudesse acontecer dessa maneira. E aí ele finaliza falando assim, em outras palavras, o universo só quer que você faça um pedido. E na Axis a gente fala, uma escolha. A partir do momento que você escolheu... Sim. Isso que eu acho incrível, porque a gente que já vem estudando uma coisa, outra, o que eu encontrei no Axis? Tá tudo ali, só que bem mais fácil. A facilidade está ali. É isso que eu achei incrível no Axis. Nossa, essa coisa, assim, a simplicidade com que as coisas podem acontecer. Fê, esse livro é Os Segredos da Mente Milionária, a Fernanda está perguntando aqui. E um outro livro, Sônia, muito legal, acabei de ler essa semana, tinham me indicado 2 vezes, eu falei, não acredito em coincidências, né? Então vamos lá. Ele chama Energia ao Quadrado. Você já leu? Esse não. Acho que é Pangrowth, alguma coisa assim, eu não lembro o nome da autora. Eu, na verdade, ouvi ele, que eu encontrei no YouTube, eu ouço muito livro, né?
e encontrei ele no YouTube. Gente, assim, para quem está começando na Axis, é um livro muito legal, não é da Axis, e ao mesmo tempo, assim, ele tem tudo a ver com a linguagem da Axis, com uma simplicidade, pequenos exercícios que você faz para quebrar a sua resistência sobre esse poder de criação que você tem. Delicioso, eu super recomendo. Nossa, que tudo! Maravilha. E Deixa eu ver então. Ah, pode falar. eu tenho esse costume de ler livros e fazer as propostas que o livro propõe, né? E foi muito legal, porque como é muito simples, então você faz e você não fica criando ponto de vista sobre aquilo, você faz. E a hora que você olha o que acontece, você faz, tá aqui, né? Tá aqui. Que tudo! Muito legal. E deixa eu ver, será que alguém tem alguma pergunta para fazer para você? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Dulce, aproveita, que a gente está, daqui a pouco vai estar encerrando, que o YouTube, que o Instagram dá 1 hora, ele derruba a gente. Deixa eu ver se Eu vi que alguém tem. a Gina perguntou o nome do livro. Eu falei 2 livros, tá, Gina? Eu falei dos Segredos da Mente Bilionária e falei do Energia ao Quadrado. Inclusive, a Simone Sanches, que entrou aqui, ela foi a pessoa que me recomendou pela 3ª vez. Eu falei, não acredito em coincidência, então vamos lá. Aí eu estava até agradecendo, estava com ela hoje, a gente fez caminhada e agradecendo ela, porque foi um livro muito legal. Isso mesmo, Fê, Energia ao Quadrado. Aham. E alguém tem mais alguma pergunta? Pode perguntar que ela está aqui, ela vai responder tudo. Eu vou botar você no fogo, vai responder tudo. Vamos ver se Então, alguém tem alguma enquanto o pergunta. pessoal vai colocando pergunta aí, as pessoas, o que eu vejo, às vezes as pessoas pensam na técnica que vai trazer a solução, que vai trazer o resultado. Eu não acredito em técnica milagrosa. Eu acredito em técnicas que facilitam. Isso foi uma coisa que eu também mudei, porque quando eu fiz o coaching, antes eu tinha feito um treinamento que chama Negócios de Palestra, e lá você saía de lá com a tua missão, e a sua missão era sempre, eu ajudo pessoas a, né? E de uns tempos para cá, essa ideia do ajudo, ela começou a ficar muito pesada para mim, porque para mim, o ajudo traz uma ideia de um pouco de arrogância, você se colocar como arrogado, né? Então, a pessoa está aqui e você está aqui. Então, aqui de cima você ajuda, né? Vira um deus ali da pessoa. E eu falo que hoje eu não ajudo ninguém, hoje eu facilito. Hoje eu facilito. Isso aí. Se você não tem a técnica, eu tenho a técnica. Então eu uso a técnica, eu te apresento a técnica e é como se eu estivesse segurando na sua mão. Porque para mim, o ajudar é isso daqui. Carrego no colo. O facilitar, você está aqui do meu lado. Estou segurando na tua mão e eu vou te conduzindo. Que para mim faz muito sentido com que a proposta do coaching traz, né? Você facilita o caminho do teu coaching, né? Sim, porque o que eu vejo nessa história de ajudar, você desempodera a pessoa, você diz que ela não é capaz, então por isso que você precisa de ajudar. E quando você ajuda, você tá lá em cima, né? E ele tá ali, coitadinho, né? E ninguém é coitadinho, todos somos seres infinitos e somos capazes de tudo. Sim, além de desempoderar a pessoa, você se sobrecarrega. Porque a hora que a pessoa faz um negócio que não está funcionando, ela vira para você e fala assim: isso não funcionou, cruza o braço como quem? Se vira aí, faz o negócio. E quando você está facilitando, não. Espera lá, não funcionou? Então vamos lá, vamos fazer. O que você já fez, o que você não fez, né? Para que a gente possa realmente Mas ela pensar, caminhar né? junto. Porque ela sabe tudo, né? Tem uma pergunta aqui, Dulce, como não se alinhar e concordar com a escassez quando a gente vê ainda na dificuldade? É isso? A Fê colocou. Bom, o que eu enxergo, qual o meu ponto de vista sobre isso? Aonde você vai colocar o seu foco, a energia sempre vai fluir e o resultado vai aparecer. Que é aquilo que eu falo, quando eu comecei a usar aquela outra ferramenta, que eu me percebi sobrecriando limitação, dificuldade, por quê? O meu olhar estava em todo o trauma e todo o drama que eu estava limpando. E eu falo muito aqui no espaço, cada vez mais para mim faz sentido o quê? Eu, por exemplo, Dulce, não utilizo muito pó de POC como via de regra. Vou explicar, não é que eu não uso, eu uso, mas não é minha via de regra. Por quê?
Eu entendo que se eu estou olhando tudo que eu tenho que destruir e descriar, eu desvio um pouco o meu olhar das possibilidades infinitas. Eu estou aqui destruindo e descriando, e a possibilidade infinita está aqui. Então, eu gosto de criar perguntas que tragam esse aspecto das possibilidades. Quando eu percebo que uma energia de limitação veio à tona, aí eu trabalho nela. Mas eu não gosto de trabalhar olhando para a energia de limitação. Faz sentido isso? Sim, para mim faz sentido. Não sei se você respondeu aqui a pergunta da Fernanda, né? Como não se alinhar e concordar com a escassez. Então, Então, traduzindo nessa linguagem dela, se ela ficar olhando para, igual ela trouxe aqui, ó, tenho visto muita gente necessitada na rua, não sei como agir, se fico com dó. Ficar com dó, você já está olhando a pessoa como pequena, e você está considerando talvez que você tem mais possibilidade do que ela, porque ela está lá necessitada e você não. Então, coitadinha dela, que ela não tem possibilidade. Aí eu estou escolhendo aqui, eu estou tirando possibilidade dela, né? exatamente, você tira a escolha dela. Então, tem que entrar em permissão que ela escolheu aquilo para ela. Então, é interessante o ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Então, tem que entrar no ponto de vista e entrar em permissão que ela escolheu aquilo para ela. O que ela E que quiser. se ela quiser Isso. escolher sair, ela vai escolher sair, mas a decisão tem que ser dela. Se eu Tem ficar que com partir dó, dela. eu acho que eu sempre falei isso na minha vida. Eu falei, dó é o sentimento mais pobre que a gente tem pelo outro. Mas hoje eu vejo que é pobre, mas a gente não tem nem que ter nada desse sentimento. Porque Isso. entrar em Permissão. E a gente cresce numa sociedade que, enquanto a gente não quebra essa matrizinha, a gente fica olhando as coisas e parece que cada vez que você tem alguma coisa, alguém está se prejudicando. E a gente aprende isso de diversas maneiras, né? Desde recursos naturais, de várias formas. Então, o fato de você ter algo, alguém pode estar se prejudicando. Menina, tem tanta gente passando fome, e não estou falando desperdício de alimento, não é isso. É que a forma como as coisas são ditas, parece que a hora que eu ponho a minha... Eu não usufruo de toda a minha comida, então é como se eu estivesse tirando da boca de alguém. Quando alguém muitas vezes não comprou. Então, gera-se sempre uma associação direta de que o que você tem, se você tem muita roupa, então tem alguém pelado. E aí a culpa é minha dessa pessoa estar pelada. Não, o fato de eu ter muita roupa, então eu estou deixando alguém pelado. E a gente vai absorvendo isso como culpas, como responsabilidade sobre as escolhas do outro. É só uma escolha. Você escolheu ter bastante roupa, o outro escolheu ficar pelado. Então você tem que Ficar entrar em pelado. permissão e ele escolheu isso. Que ele faça a escolha dessa maneira. Tranquilo. Hoje E está você muito sabe, tranquilo para mim isso. Hoje você falou isso? Não, eu digo, hoje em dia está muito tranquilo isso, a permissão. Para mim está tudo certo. Há um mês e pouco atrás, eu estava com uma pessoa próxima a mim, a gente andando numa avenida na Zona Leste, e ali é um centro de prostituição mesmo durante o dia, né? E aí ela olhou para o lado e ela falou assim, nossa, que vida difícil. E aí eu falei assim, sabe que de verdade hoje eu me questiono sobre isso? E o que eu quis dizer para ela? Se tudo é escolha, e durante um tempo, quando eu fiz a formação de hipnose, essa era uma pergunta que eu me fazia. Uma pessoa que mora na rua, numa condição de transe, ela faria uma escolha diferente? Ela teria essa consciência? Era uma pergunta que eu ficava me fazendo. Aí quando chega na Axis e a gente amplia essa questão de escolha, e percebe que tudo é escolha. Então, escolha e permissão. Você se permitir ter muita coisa, você se permitir ter pouca coisa, você escolher ter muita coisa, escolher ter pouca coisa, isso cabe sempre a você. Porque, do contrário, é como se a gente pensasse assim, Deus é bom com algumas pessoas e com outras ele é um ser bem tirano.
Nós temos 23 segundos restantes só. Oh, meu Deus! Tá tudo fácil pra mim. Então, eu quero agradecer o teu convite, agradecer a oportunidade. Fico à disposição para quem tiver perguntas. Agradeço muito, maravilhosa. Um beijo enorme para você, tudo de bom.